Bom dia, um feliz dia. Vamos aí meditar na palavra de Deus. De sábado, dia 10. Da lição da semana que nós vamos dar: vida e morte. O texto para memorizar está lá em Filipenses capítulo 1, verso 21, que diz: porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Então Paulo está disposto a morrer por Cristo, né? E diz que morrer é lucro. E você? Estarei disposto a morrer pelo Evangelho? Estarei disposto a morrer por esse Cristo, pregando a palavra de Deus, para que todo mundo nessa geração, para que as pessoas pudessem conhecer o plano de redenção, o plano de salvação, e poderem também ter acesso, né, à vida eterna e à salvação em Cristo Jesus? Paulo estava disposto a isso, não é isso? Eu espero que você também esteja disposto a morrer por Cristo, porque como diz na palavra de Deus aqui em Filipenses capítulo 1, verso 21, que para você seja também, né, o importante viver em Cristo e o morrer seja lucro, pregando aí a palavra de Deus, não é isso? Bom, a morte, infelizmente, é uma intrusa, né? Não foi o plano original de Deus, né, a morte. Na verdade, Deus, né, Ele criou a cada um de nós para que tivéssemos o quê? Vida em abundância, não é isso? Como diz a palavra de Deus, eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. João 10, verso 10, não é isso? Então, Cristo, Ele quer que eu e você tenhamos vida em abundância. Deus criou, né, a cada um de nós para que nós tivéssemos vida em abundância, pudéssemos herdar a vida eterna. Infelizmente, a morte é uma intrusa. Ela entrou devido ao pecado. E Deus, né, Cristo, veio morrer, né, em meu lugar, no seu lugar. Ele derrotou aí o inimigo, né, o poder da morte, né, ou seja, que está na mão aí do diabo, né, e libertou a mim, a você, a cada um de nós da escravidão, né, do medo da morte, como é relatado lá em Hebreus capítulo 2, versos 14 e 15. Então Cristo morreu para que você tivesse vida, para que você não fosse mais escravizado pelo poder, pelo medo, né, da morte, né? Então a morte não é uma coisa natural, por mais que hoje, né, achamos que isso é natural, que muitos afirmam, né, que a morte é uma parte natural da vida, né? Mas isso é uma mentira. Como nós falamos, a morte não era o plano original de Deus, não é isso? A morte é uma intrusa. A morte é o oposto da vida, né? Uma inimiga. Ela não foi criada como parte da vida, assim como a destruição, né, não é o propósito original de um carro. O carro, quando é criado, né, ele vai ser deteriorando, mas não foi o plano original que ele fosse destruído, não é isso? Ou seja, que ele se destruísse, não é isso? Embora disposto a morrer em Cristo, Paulo tinha a confiança em seu propósito. O mais importante para ele era honrar a Cristo pela vida ou pela morte. Se ele tivesse que morrer por Cristo, ele morreria por Cristo, né? Porque ele tinha um propósito, ele tinha uma confiança nesse propósito de entregar a sua vida totalmente a Cristo, né? Essa comunhão, essa intimidade que ele tinha com Deus, né, com Cristo, fazia com que esse propósito dele e essa confiança aumentasse cada vez mais, né? Ele queria, sim, pregar o Evangelho ao maior número de pessoas. Esse era o propósito dele, independente se ele tivesse que morrer por isso, não é isso? Por meio de seus escritos, Paulo conseguiu alcançar muitas pessoas e lugares, incluindo aqueles que ele nunca pôde visitar pessoalmente, mas através de seus escritos, através da sua pregação, ele alcançou muitas pessoas, inclusive nesses lugares que ele não foi, mas através
da sua mensagem que chegou lá, muitas pessoas foram convertidas, né? A vida é curta, meu irmão, minha irmã, e precisamos causar o maior impacto possível para o reino de Deus no tempo que Ele nos concede, né? Qual é o seu propósito? Paulo tinha confiança no seu propósito. Ele queria pregar, ele queria honrar a Cristo, né? E levar a mensagem, né, a todo mundo nessa geração, né, ao maior número de pessoas. E ele foi para o seu propósito, ele foi à frente, mesmo sabendo que ele poderia morrer por isso. Mas como diz lá em Filipenses capítulo 1, verso 21, ele diz que o morrer em Cristo é lucro, não é isso? Eu espero que você esteja aproveitando o seu tempo, o tempo que Deus concedeu a você, né, e causando impacto na vida das pessoas, levando salvação, né, vida eterna em Cristo Jesus, levando a graça de Cristo para que outras pessoas sejam alcançadas, assim como Paulo o fez em toda a sua vida, né? E ele procurou também, na sua jornada, na sua vida, promover impacto, né? Promover a unidade de fé, não é isso? Para todos. E essa semana nós veremos que esta foi uma das razões mais importantes que levaram Paulo a escrever aos Filipenses. Então, que você estude, medite na palavra de Deus, né, durante toda a semana, e que você coloque na sua vida, assim como Paulo colocou, a confiança em um propósito, né, e saber que Deus concedeu vida para você, para que você tivesse vida e abundância. E ele afirma, né, lá em João, capítulo 11, verso 25, eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E quem vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Então, essa é a promessa que Deus deixou para mim e para você, né? E Paulo sabia disso. Mesmo que ele tivesse que morrer, mas morreria em Cristo, com certeza essa morte não seria eterna. Cristo viria. E hoje ele aguarda, né, ansiosamente essa volta de Cristo, para que naquele grande dia, quando Cristo voltar nas nuvens dos céus, seus fiéis adoradores, né, aqueles que morreram por Cristo, né, que deram a sua vida em resgate de outras, pelo amor de Cristo, tiveram o seu propósito, né, de confiar em Deus, mesmo em meio à morte, continuar pregando a palavra de Deus. Esses que morreram em Cristo foram os fiéis adoradores, guardaram seus mandamentos, seus estatutos, seus juízos e mantiveram firme a fé e o testemunho de Jesus. Eles, naquele grande dia, quando Jesus voltar, se encontrarão com ele na nuvem dos céus. Se prepare para isso, meu irmão. Aproveite a vida que Deus te deu. Cause impacto na vida de pessoas, né? Promova a unidade de fé no tempo que Deus está lhe concedendo. Que Deus te abençoe, que você tenha aí um sábado abençoado para você e para sua família. É meu desejo, minha oração. Amém.